mente lutava para ter conversas difíceis. Era algo que eu temia. Olhando para trás, eu posso dizer, nossa, que loucura. Simplesmente tenha a conversa e encare. Mas no momento em que eu não tinha as ferramentas ou a segurança emocional para me sentir seguro e eu precisava da aprovação de outra pessoa para me sentir assim, ou eu precisava que a outra pessoa estivesse bem com a difícil conversa que eu estava tendo. E quando eles não estavam bem com isso, ou eles explodiam, ou choravam, ou gritavam, ou não falavam comigo por 2 dias ou algo assim, porque estavam chateados com o que eu queria conversar, ou eles evitavam. Isso me fazia sentir, eu sou realmente inseguro. E eu sempre tive o medo de eu acho que era de ficar sozinho, ou era da pessoa não me amar de volta, ou de eu não ser bom o suficiente ou algo assim. Provavelmente era uma combinação de inseguranças ou medos que me levavam a temer ter conversas difíceis e apenas dizer o que eu realmente queria dizer. E então eu me lembro de ter um aperto na garganta e palpitações cardíacas ao longo de anos em diferentes relacionamentos onde eu nunca senti que podia me expressar. E eu não posso culpar a outra pessoa. Nós nunca podemos culpar a outra pessoa por nossa decisão de não comunicar, não estabelecer padrões, não dizer as coisas que precisamos dizer. Mas sempre parecia que, essa pessoa não está disposta a me aceitar como eu sou. Se eu dissesse toda a verdade, ou se eu falasse sobre as coisas com as quais eu estava desconfortável, se eu não gostasse desta situação, eles não me aceitariam. E eles não me aceitaram por minhas conversas autênticas, ou minha verdade, mas de todo jeito eu tinha medo de perdê-los por eles não me aceitarem como eu era, e só por isso nunca ia dar certo. E não foi até começar a entender isso, tomar consciência e iniciar a cura do processo que muitas coisas mudaram com Marta. Porque eu pensava, nossa, essa é uma pessoa incrível com quem estou começando a sair e me conectar. Cara, ela é especial. Cheguei ao ponto de pensar que não posso estar disposto a me perder só para tentar ter alguém. Não posso seguir esse caminho de novo. Fiz isso 5 ou 6 vezes em 20 anos, em diferentes relacionamentos, onde me perdi tentando agradar alguém para que me quisesse e amasse, acabando por me odiar. Ressentindo a mim, a pessoa, ao relacionamento, me sentindo culpado por desperdiçar todo esse tempo e energia estando na relação, lutando por ela, enquanto perdia a mim mesmo e meu autorrespeito. E não foi até estar com a Marta que eu pensei, cara, vou ter as conversas desconfortáveis bem no início, certo? Nos primeiros meses, vou falar sobre meus padrões, meus valores, o que eu quero, o que não estou disposto a aceitar em um relacionamento e estar disposto a dizer, talvez essa não seja a pessoa certa. Se você não tem os mesmos padrões ou similares, e se você não estiver disposto a aceitar completamente quem eu sou, meu passado, minhas vergonhas, minhas inseguranças, então talvez não sejamos compatíveis. Mas isso significa que eu possa não estar com uma ótima pessoa diante de mim. E isso é assustador. Bom, Era assustador, mas também me libertou quando tomei a decisão, prefiro ser livre e ser fiel a mim mesmo do que tentar agradar e mudar quem eu sou, para estar com alguém, para ter o gostar e o amor dessa pessoa. E isso me libertou para dizer todas as conversas que eu queria ter. E era como se, quanto mais conversas honestas e difíceis eu tinha, mais ela se apaixonava por mim. bem, isso é verdadeiramente interessante. Esta é a amarga tragédia de se render a esses padrões, porque eu acho que isso é realmente importante para todos nós ouvirmos, é que o passado não precisa ser igual ao futuro quando se trata desses padrões. Nosso sistema nervoso pode ter sido condicionado dessa forma, num momento em que não escolhemos que fosse assim. Simplesmente aconteceu conosco porque era o que precisávamos fazer obrigatoriamente para sobreviver. Mas isso, certamente, não significa que seja uma sentença de vida imutável. Uma vez que você se torna mais ciente desses padrões persistentes, você realmente tem o poder de ter um enorme potencial em mudá-los ou até mesmo em como você se relaciona produtivamente com eles. Eu realmente me identifico com o que você está dizendo. Porque veja só, eu sei que uma das coisas que me trazem mais prazer em minha vida é apenas esses preciosos momentos de poder sentar tranquilamente e ler um livro. Apenas sentar, dedicar-me à leitura e aprofundar-me naquilo. Sabe,
Não importa se minha querida esposa, Audrey, está lá ou não. O mais importante é apenas sentir que aquela experiência é tão satisfatória quanto se estivesse só. Em outras palavras, eu apenas sinto que estou na minha própria companhia e consigo relaxar totalmente fazendo isso, sem sentir a necessidade de entreter outra pessoa. E até mesmo o que acabei de dizer é: meu material que costumava te assustar no passado é o sentimento de ser responsável pelas emoções de outra pessoa. A felicidade deles. Sim. E assim, isso realmente me levaria. Eu percebi, enfim, que tinha que aceitar o simples fato de que eu tinha medo de falar sobre o que eu precisava, sobre coisas realmente bobas. Eu tinha medo de dizer que eu realmente poderia usar apenas uma noite para mim mesmo, ou que eu realmente poderia usar apenas algumas horas para ler um livro. Tipo, algo simples em um relaxante domingo. Eu amo apenas ficar lendo. Ou passar algumas horas apenas me atualizando sobre as notícias, porque não é algo de que eu gosto de fazer durante a semana. Uma vez por semana, gosto de sentar e apenas olhar para tudo o que está acontecendo e simplesmente sentir que estou fazendo isso de uma maneira tranquila. Não sou responsável pelo outro. Eles estão tendo um bom domingo agora? Como costumava ser? No passado eu simplesmente não dizia nada. E então eu ficava menos eu mesmo no relacionamento e haveria ressentimento do meu lado. Mas eu também seria uma versão pior de mim mesmo porque eles me sentiriam meio frustrado. Frustrado em algum nível. Você já tentou comunicar isso em outros relacionamentos anteriores? Não, foi minha culpa. Mesmo? Minha culpa. Você nunca tentou dizer e alguém se irritou? Não, Por querer 2 horas sozinho? não. Porque mesmo que fosse verdade, era anterior a qualquer relacionamento que tive. É como esse sentimento profundo desde a infância de me sentir responsável. Por que você é mais velho? Provavelmente. E acho que, na complexa dinâmica da minha família, eu sempre me sentia excessivamente responsável pelas emoções e sentimentos das pessoas. E, infelizmente, isso se perpetuou nos meus subsequentes relacionamentos amorosos. Com a Audrey, eu percebia que algo que ela com certeza estaria mais do que feliz em me dar, eu tinha medo de falar, de expressar. E mesmo quando eu finalmente falava, ficava ansioso e preocupado por ter dito. Sério? Sim, porque sentiria que a chateei por falar. Você está brava comigo? Está tudo bem? Você está feliz? E era quase como se na minha cabeça houvesse esse sentimento subconsciente de que haveria um estranho acerto de contas por isso. Você tirou 2 horas para si. Agora eu vou fazer algo. Ou tipo, vou fazer algo realmente divertido que você teria querido fazer. Não vou te convidar. Sim, é verdade. Meu cérebro estava constantemente fazendo todas essas coisas estranhas. E eu tinha que prestar atenção nisso e pensar muito bem. Olha, o que você disse é absolutamente verdadeiro. Que se você continuar fazendo isso, é um padrão muito similar. Pode ter origens diferentes, mas definitivamente há uma semelhança em não querer se expressar explicitamente sobre suas necessidades e o que você verdadeiramente deseja. E o que você disse ainda é verdade, que se você não aprendeu a se expressar sinceramente sobre essas coisas, então você poderia ficar realmente infeliz em um relacionamento. E nós tendemos a focar nesse lado. Que eu nunca mais quero ser tão infeliz assim. Como eu era no passado, quando eu estava em um relacionamento tóxico, e nenhuma das minhas necessidades vitais foram devidamente atendidas. Mas também muitas vezes não damos foco suficiente ao lado positivo da questão, que é: imagine como seria maravilhoso o seu relacionamento quando você está com alguém que verdadeiramente te conhece e te valoriza. Tipo, quando alguém consegue ver todas essas pequenas idiosincrasias sobre você e quem você é. Tipo, Audrey, minha esposa, vive tirando sarro de mim. Sério? É. Ela vive tirando sarro de mim porque diz que sou muito meticuloso e, tipo, quando acordo cedo de manhã, ela zomba de mim com carinho, alegando que eu amo as primeiras horas tranquilas antes dela acordar, o tempo em que posso seguir meus pequenos rituais, agindo conforme meu próprio tempo e fazendo exatamente o que eu desejo. Ela brinca com isso, mas, honestamente, me ama por isso também. Simplesmente porque essa é a minha natureza. Ela me conhece bem, sabe exatamente quem eu sou. E quanto mais ela compreende quem sou, mais ela pode ser parceira e dar apoio a isso. Agora ela se tornou uma parceira incrível e surpreendentemente intuitiva, que de forma proativa, até me pergunta:
Quer um tempo só para você nesse fim de semana? Eu acredito que isso aconteceu porque tenho sido absolutamente honesto sobre o que verdadeiramente desejo, o que exige uma dose considerável de bravura e coragem. Isso é como se estivesse trazendo à tona antigas feridas e me fizesse sentir que algo terrivelmente ruim pode acontecer se eu continuar a agir dessa maneira. Entretanto, arrisquei e dei a ela o presente de mostrar quem realmente sou. No processo, dei a mim mesmo o precioso presente de me sentir finalmente visto e aceito por quem eu sou realmente. E também, dei a mim mesmo e a ela o precioso presente de saber como me apoiar melhor. O que é incrivelmente lindo. Porque, afinal de contas, ela realmente quer me apoiar. Ela anseia em ser a melhor parceira possível para mim, e vice-versa. E só podemos fazer isso se nos conhecermos profundamente. Então, decisivamente, trabalhamos nisso juntos. E isso é outra forma de vulnerabilidade, aliás, compartilhar essas coisas. E isso é, além de qualquer relacionamento que já tive na vida por causa desses momentos. Não apenas eu e Audrey temos uma conexão extraordinária, sabe, química e todas essas coisas incríveis. Mas também nunca me senti tão visto e aceito. E isso porque, e ela diria o mesmo, ambos fomos mais corajosos do que em relacionamentos anteriores. Mas como aprendemos a habilidade de expressar nossas necessidades e ter conversas difíceis sem o medo de uma reação negativa ou retaliação acontecer? Se nunca fizemos isso antes, nunca tivemos conversas difíceis, como aprendemos a tê-las sem o medo de algo ruim acontecer? Primeiramente, é muito importante destacar que sou um grande fã do trabalho incansável da incrível Nicola Peras. Principalmente porque o foco principal do trabalho dela é muito direcionado em realmente compreender que de fato existe uma resposta direta do nosso sistema nervoso. E, portanto, as sensações corporais que sentimos em nosso corpo estão diretamente ligadas. É absolutamente necessário que você se desvencilhe da história que acompanha essas situações complicadas. Ok. Então, imagine que, se você começa a pensar seriamente em ter uma conversa profunda com alguém, seu corpo começa a reagir imediatamente como se houvesse perigo. Isso acontece especialmente se essa for a sua versão pessoal de perigo, por conta das experiências do seu passado. Sim. E quando o corpo começa a reagir, tentamos nos convencer racionalmente para sair logo dessa situação. Isso é muito comum. No autodesenvolvimento, é comum criar reenquadramentos, certo? Mas se você tiver essa conversa difícil, ela pode na verdade melhorar o relacionamento. E os reenquadramentos são realmente extremamente importantes. O reenquadramento é algo que eu uso o tempo todo na minha vida. Mas uma das coisas mais úteis que a Nicole me disse recentemente, e que eu realmente gostei, foi que até você poder regular o seu sistema nervoso e as sensações que estão ocorrendo, você pode não ter acesso a uma história melhor. Porque é isso que é um reenquadramento, certo? É realmente uma história mais poderosa e envolvente. Por exemplo, alguém veio ativamente até mim há algum tempo sobre uma intensa conversa difícil que precisava urgentemente ter com seu chefe. E um reenquadramento que eu dei foi que você está tratando essa complexa conversa difícil como se fosse a coisa mais importante e definitiva que você tem que enfrentar. E na verdade, essa é a primeira de uma estimativa das próximas 10.000 conversas difíceis que você vai com certeza ter na sua vida. Essa é uma de tantas conversas difíceis que terá em sua vida. Então, veja isso não como um grande momento épico onde precisa ter uma conversa difícil, mas como prática para as próximas que terá. Porque você vai ter muitas, e sua capacidade de lidar com elas determinará a qualidade da sua vida. Sim. Então, encare essa difícil conversa não como algo de suma importância, mas como um treino para as próximas que terá com ele ou outros. Qualquer. Sim, isso é uma reformulação. Mas quando nosso corpo entra em uma verdadeira resposta do sistema nervoso, quando entramos em luta ou fuga, ou quando congelamos, por exemplo, pode ser extremamente difícil até mesmo ter acesso a uma história melhor. Tão difícil quanto alguém pode dizer que é como uma desilusão amorosa. Alguém pode aparecer e contar uma história para você, como há muitos outros peixes no mar. Isso é uma história. É uma reformulação. Existem mais pessoas lá fora, e você está tentando dar a alguém uma história mais empoderadora. Mas no estado de desilusão amorosa, que fisiologicamente tomou conta do corpo deles,
Eles não têm acesso à verdade da história que você está contando, mesmo que seja verdadeira. Portanto, regular o seu sistema nervoso primeiro, seja através de... E nós fizemos tanto disso juntos, né? Quando fomos à Polônia com Wim Hof, o que fizemos todas as manhãs? Nós regulamos nosso sistema nervoso. Fizemos 45 minutos de respiração. Mas você não precisa fazer 45 minutos de respiração. Você poderia fazer 5 minutos. Sim. Você pode encontrar uma forma de desacelerar, seja através da meditação, seja focando em uma tarefa diferente. Poderíamos até estar ligando para um amigo e tendo uma boa conversa. Antes de revisitar essa conversa difícil que você precisa ter, é tirar seu corpo desse estado, o regulando. E então, quando você estiver regulado, como eu sinto, eu faço jiu-jitsu brasileiro no final de qualquer problema que esteja me deixando ansioso. No início de uma sessão de lutar no tatame, ao final de uma hora de luta nos tatames, eu tenho acesso a uma narrativa melhor. E você pode se comunicar melhor. É, porque eu queimei muita energia ansiosa enquanto corria. Eu fui forçado. Qualquer tipo de esporte assim, força intensamente a presença. Então você não pensa no problema. É exatamente como quando o Wim diz, estar no gelo. Estar no gelo, estar num lago completamente congelado ou sei lá. Para ele, foi precisamente a coisa que o levou adiante. Foi a primeira vez que ele não estava pensando na maior tragédia da sua vida, quando estava no gelo. É verdade. Porque todo o foco dele estava apenas na sensação, no choque, na dor de estar no gelo. E para mim, eu entendo isso perfeitamente no jiu-jitsu brasileiro, onde é uma presença forte para mim. E depois, no fim do treino, quando estou deitado, cansado no tatame, penso que aquilo não parece tão assustador, ou sinto que tenho acesso a uma verdade mais profunda ou algo muito melhor. Então, o começo é regular seu sistema nervoso primeiro, e depois... Talvez possa começar a olhar quais são as melhores histórias que poderia contar a mim mesmo aqui, nesse cenário. Por exemplo, eu tenho essa história persistente na minha cabeça, que se eu for honesto com alguém sobre quais são as minhas reais necessidades, essa pessoa vai imediatamente me deixar. Mas e se, em primeiro lugar, eu me lembrar que lá no começo, quando eu não fiz isso, vivenciei um tipo especial de inferno? O relacionamento onde eu não tinha minhas necessidades atendidas era absolutamente miserável. Realmente, era um inferno. Isso me deixava tão... E eu estive nesses relacionamentos. E eu sei que as pessoas ao meu redor na época que me amavam pensavam, meu Deus, ele está num lugar escuro. Prefiro estar solteiro a um relacionamento onde o amor é intermitente e minhas necessidades não são atendidas. Entender e saber disso constitui um verdadeiro poder. Mas é um ingrediente que faz parte da nossa cultura há séculos. Em alguns países, é muito conhecido por ser algo bom e saudável para você. No Irã, por exemplo, eles consomem vinagre de maçã todos os dias. É uma bebida saudável. Mas só recentemente entendemos por que é bom para nós.